Olá, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Tia Kelly e estou aqui para a lição número 6 da revista CPAD, turma de pré-adolescente, a turminha de 11 a 12 anos, que estamos trabalhando aí, né, o plano da salvação. Estamos na lição número 6 e já estamos aí com assuntos muito importantes. Trabalhamos na lição número 1, a necessidade de um Salvador. Na lição número 2, trabalhamos Jesus, o único meio de salvação. Tópico na lição 3, sou livre para escolher. 4, recebendo a salvação. Eu me arrependo na lição da semana passada. E hoje estamos trabalhando a lição 6, mudando de direção. São assuntos muito importantes que estamos trabalhando nesse trimestre. Uma lição mais especial e mais importante que a outra. E na lição de hoje vamos estar trabalhando mudando de direção. A nossa lição ela encontra em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 24. É uma lição muito conhecida, né? Um texto, uma história muito conhecida, onde estaremos trabalhando aí, né, o texto principal, que é sobre a parábola, né, do filho pródigo, o ensinamento ali que Jesus nos ensinou através desse texto. A Bíblia diz de hoje, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou o que era velho e já chegou o que é novo. Para os seus alunos memorizarem de forma mais fácil, você pode trazer num ritmo como se estivesse cantando. Eles vão gravar muito rápido e muito fácil. Eu falo para você por experiência própria. Às vezes nós ficarmos falando, repetindo, simplesmente lendo, não é tão fácil. Mas se você trazer com um ritmo, vai facilitar a memória dos seus ovos. Então, olha, podemos trazer num ritmo, né, bem simples, para que eles facilitem a memorização. Você pode pegar o versículo e trazer assim, ó. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou o que era velho, chegou o que é novo. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Faça assim em ritmo, cantando 3 vezes e com certeza eles vão memorizar. Depois você pede para que eles façam sozinho, sem a sua ajuda. É uma forma simples e que vai ajudar aí, né, vai facilitar essa gravação do versículo. Pois a parte mais importante, né, na sua aula é trazer os seus alunos a memorizarem a palavra de Deus. Não adianta só trazer o conhecimento, nem apenas uma história. Não, tem que trazer para eles ali a memória deles mesmo, a guardar na memória, no coração, a palavra de Deus. O que é mudar a direção, né? Na verdade, ali estamos falando da conversão, a conversão em Cristo Jesus. Então, essa conversão, né, ela expressa o que? A posição do homem ao mundo. É o homem mudar a direção, ele se converter dos seus maus caminhos, né? Converter daquilo que ele fazia antes, da vida de pecado que ele possuía, e se converter para uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que vai levá-lo ao caminho, né, que vai dar na direção do céu. Isto é se converter. Temos aqui alguns objetivos na lição de hoje. Quais são os objetivos? Primeiro, destacar que é preciso abandonar hábitos e práticas que desagradam a Deus. Tópico 2, né? Ou ponto número 2. Enfatizar que a conversão ela provoca mudanças de pensamento. Então, além de mudar a nossa parte exterior, os nossos hábitos, tem que mudar também os nossos pensamentos. E o 3, mostrar que devemos nos comportar de modo que glorifique ao Senhor. Nós fomos criados para glorificar o Senhor, para a glória de Deus. Então, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, tudo tem que glorificar o nome do Senhor. Amém? Então aqui o autor ele já deixa para você aqui no início uma dinâmica introdutória. Não vou falar sobre ela agora, pois eu vou falar no livro nos vídeos das dinâmicas para nós ganharmos tempos aqui no vídeo da pré-aula, ok? Bom, tópico número 1. Vamos lá para o tópico número 1. O tema é: aceitei Jesus, e agora? Falamos nas lições anteriores, né, sobre todos esses pontos que eu citei logo no início. E na lição passada foi o que? Eu me arrependo, né? Falando do arrependimento e automaticamente aceitando a Jesus. Mas agora, depois que eu aceitei Jesus, o que é necessário? O que eu preciso fazer, né? O que eu tenho que mudar?
Então aqui no tópico número 1 vamos trabalhar justamente isso, né? Que é o quê? Destacar que nós precisamos mudar os nossos velhos hábitos, né? E práticas que desagradam a Deus. Pois uma vez que nós aceitamos Jesus, nós não podemos continuar no mesmo caminho. Não podemos continuar na mesma direção. Não podemos continuar com a vida do mesmo jeito que nós vivíamos antes de quê? Antes de aceitar a Jesus, né? Então aqui nós vamos começar trabalhando essa história do filho pródigo, né? Vocês vão falar, pode perguntar para eles. Vocês já ouviram falar da história do filho pródigo? Sabe o que isso quer dizer? O que quer dizer filho pródigo? Deixa eles tentarem responder, deixa eles falarem. Acredito que todos vão saber, afinal de contas é uma história muito conhecida, né? É um texto bastante aplicado aí nas ministrações, tanto com adulto quanto com criança. Então, acredito eles que eles vão saber. Então, você pode falar, né, que o que é o filho pródigo e pode começar a narrar a história desse filho pródigo, né, que vai falar o quê? Né, nesse tópico número 1. Você vai falar o quê? Que esse filho, né, esse jovem, ele fez o quê? Ele tomou uma decisão, né, ele tomou uma atitude, ele resolveu andar por um caminho que não agradava a Deus, tá? Então, o que ele fez? Ele então ali chegou para o seu pai, né? Você pode começar a contar a história ali, olha, nós sabemos isso, ou você pode ler com eles, né? Porque na verdade ali é a leitura que vocês vão estar fazendo, e você então vai contar o quê? Que Jesus contou essa história, que Jesus trouxe esse ensinamento, né? Essa lição, essa história para trazer um ensinamento. Por quê? Para mostrar para nós, né, que nós devemos o quê? Mudar de direção, nos arrepender. Então nós temos grandes ensinamentos com essa história. E aqui você vai falar então o quê? Que esse jovem, ele resolveu chegar para o pai dele e pedir a herança, pedir a parte. Mas, Jaquel, o que tem de mais nisso, né? Ele realmente era herdeiro, realmente ele era o filho, era direito dele, né? Tá certo, era direito dele, só porque aqui nós temos alguns pontos que nós precisamos repassar para os nossos alunos. Não teria nenhum problema se fosse a hora certa, porém não era a hora certa. Aquele jovem era o jovem mais moço, ou seja, era o filho mais novo daquele pai, né? E era costume daquela época que os filhos, né, inclusive também nos dias de hoje é o mais comum, que os filhos herdem a herança de seus pais depois que o seu pai já faleceu, depois que já perdeu a vida. Então a herança fica para os filhos, né? Naquela época também, o filho mais velho ficava com 2 partes da herança e o filho mais novo com 1 parte. Ou seja, aquele filho tinha direito a 1/3 da fortuna do seu pai. Então também era costume, né, era uma coisa que poderia acontecer, de um pai, mesmo em vida, repartir a herança para que ele não precisasse administrar a sua fortuna. Então ele repartia entre os filhos. Porém aqui não foi nada disso que aconteceu. O pai não tinha morrido e nem o pai havia decidido repartir. Mas o filho chegou para o pai e pediu a herança dele, pediu a parte que lhe caberia, né? Mostrando aqui o quê? Que esse rapaz, esse jovem, ele era um jovem egoísta, que pensava somente nele. Ele estava vivendo uma vida que não agradava a Deus, né? Por quê? Porque ele estava pensando somente nele, né? Ele decidira, então, ali, pegar o que era dele e viver a vida do jeito que ele queria. Viver a vida de forma que agradava a ele mesmo. Sem pensar nas outras pessoas, sem pensar nas consequências, sem pensar no que resultaria as suas atitudes, tá? E assim aconteceu. Ele, então, pediu a herança do seu pai, o pai lhe deu a herança e ele, então, foi embora. A Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante, uma terra longínqua. Foi isso que aconteceu. E fala também que esse filho, né, ele gastou tudo a ponto de chegar a cuidar de porcos, né, a desejar comer a comida que os porcos comiam. Mas que um dia esse filho, ele caiu em si e, né, ele reconheceu que ele havia sido tolo, ele reconheceu que ele havia sido desobediente e ele então resolve voltar para a sua casa, para a casa do seu pai e pedir perdão. Então esse tópico número 1 vai falar sobre isso. Por quê? Porque uma vez que nós aceitamos Jesus, nós precisamos também reconhecer a nossa condição. Que condição? A reconhecer a nossa condição de que nós éramos pecadores, reconhecer que nós éramos, vivíamos uma vida que não agradava a Deus, uma vida
que não glorificava o nome do Senhor. E aí, o que nós devemos fazer, né? Uma vez que aceitamos Jesus, depois que reconhecemos tudo isso, nós devemos mudar de vida, devemos mudar a direção, né? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador, nós devemos deixar que o amor dele nos domina, que o amor de Cristo nos guie, nos direcione para fazer aquilo que agrada a Deus. Então, é isso que nós precisamos fazer após aceitar Jesus. Então, essa é a primeira coisa. É o quê? Abandonar os velhos costumes, abandonar os velhos hábitos, as coisas que nós fazíamos, né? E voltar atrás, cair em si e voltar, mudar de direção, para passar agora a fazer o quê? O que agrada a Deus. Aqui fala também sobre o exemplo de Paulo, né? Que adverte ali os colossenses o quê? A permanecer na fé, a fazer aquilo, né, que agradava ao Senhor, não fazer aquilo que a sua carne, que os seus desejos carnais tinha vontade de fazer, tá? Então, o que acontece? Então, se eu mentia, né, então agora eu não vou mentir mais. Se eu praticava a corrupção, se eu praticava a idolatria, se eu era injusto, eu vou deixar tudo isso para trás. Vou agora mudar de direção, vou fazer coisas que glorifiquem ao Senhor, porque agora eu sei que essas práticas, né, que eu fazia antes, não agradava a Deus. E aí nessa dinâmica introdutória que fala na revista, que eu vou falar no vídeo, vai falar justamente sobre o que? As obras da carne e as obras do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo. Porque as obras da carne vai falar que é o que? A feitiçaria, mentira, idolatria, bebedice, glutonaria. Vai falar que é o que? A raiva, o egoísmo, a cobiça, né? Então tudo isso eu vou estar falando aqui nesse primeiro tópico. Por quê? Porque agora eu vou falar para eles que depois que eu aceitei Jesus, eu tenho que deixar todas essas práticas, todas essas coisas e viver uma vida que agrada a Deus. Eu tenho que agora começar a gerar o fruto do Espírito Santo, que é o quê? Que é o amor, a alegria, a paz, né? A delicadeza, a paciência, a fidelidade, a humildade. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Se eu notar que eu não estou vivendo essas coisas, é porque eu ainda não me converti verdadeiramente, né? É porque eu ainda estou com os velhos hábitos, é porque eu ainda estou fazendo aquilo que desagrada a Deus. Se eu estou irando com meu irmão, se eu estou reclamando demais, se eu estou xingando, assistindo coisa que não deve, tudo isso mostra que eu ainda não me converti verdadeiramente e que eu preciso mudar a direção. Eu preciso caminhar uma direção que me leve para o céu, né? E essas práticas não me levam. Então, é isso aqui que vamos trabalhar no tópico número 1, né? Falando para eles o quê? Que eu preciso abandonar todos esses velhos hábitos, tá? Porque, assim como o exemplo do moço, né, que dispôs, ele resolveu abandonar aquela vida, né? Ele se arrependeu e ele voltou atrás, ele caiu em si, ele reconheceu. Nós precisamos também o quê? Reconhecer, né, que aquilo que nós fazíamos não agradava a Deus e então começar a mudar de vida, ok? Então esse aí é o tópico número 2. O tópico número 1. No tópico número 2, então, nós vamos trabalhar o quê? Um novo pensamento. Nós precisamos de ter o quê? A nossa mente renovada, transformada pela ação do Espírito Santo. Então o que acontece? Quando esse filho mais novo, né, a história que Jesus contou, decidiu partir para um lugar longe, ele decidiu pedir a herança do pai dele, o que ele fez? Né? Ele não pensou em nada, ele não pensou em ninguém, ele pensou só nele mesmo. Ele não estava com a sua mente renovada e pensada. Por quê? Porque ele chegou no pai, ele pensou assim, como que seria a vida dele lá fora, com dinheiro, sem o pai, vivendo sozinho, sem ninguém para mandar nele, sem ter que obedecer ninguém. Ele pensou que seria muito bom, mas ele não pensou que o pai dele ia ficar triste, ele não pensou que ele ia fazer falta na casa dele, ele não pensou que um dia o dinheiro ia se acabar, ele não pensou nas consequências, ele pensou só nele mesmo. Ele teve uma atitude egoísta. Toda vez que nós pensamos somente em nós, somente naquilo que me agrada e não penso nas consequências, não penso nas outras pessoas, eu estou tendo uma atitude egoísta. E o egoísmo é o quê? É o fruto da carne. Isso não agrada a Deus. Então, ele precisou perder tudo, né? Aquele jovem precisou ficar numa situação muito deplorável, numa situação muito triste, muito difícil, para ele reconhecer que ele precisava do pai.
né? E aqui nós vemos o quê? Que esse pai dessa parábola representa o próprio Deus. Esse pai representa o nosso Senhor, o Salvador, o nosso Criador, o Deus Pai Todo-Poderoso. E esse filho representa muitas vezes nós, que somos egoístas, que somos ingratos, que só pensamos em nós mesmos, né? Representa a população, as pessoas, os seres humanos. Por isso que Jesus veio nos ensinar através dessa história, para nós nos colocarmos, né, nessa situação e enxergar, né, como nós temos vivido. Como eu tenho sido? Será que eu tenho sido egoísta também? Será que as minhas ações estão glorificando ao Senhor? Ou será que eu estou como aquele jovem, né? Após ele sofrer as consequências, né, das decisões erradas, aquele filho se arrependeu e ele se dispôs, né? O quê? Ele então se arrependeu e ele resolveu voltar atrás, né? Só que tudo isso, ele passou por muito sofrimento, até ele reconhecer. Olha, esse filho mais novo, então, depois dele passar todo o sofrimento, depois dele ser humilhado, ele então teve os seus pensamentos transformados. Mas ele precisou passar por essa transformação, né? E ele, para que o seu egoísmo fosse quebrado, ele passou por uma situação de humilhação. Não que o Senhor deseja, nem que Deus deseja que nós sejamos humilhados, não. Mas tem pessoas que infelizmente só deixam de lado o egoísmo, né, a sua forma de pensar, quando passam por situações assim. Tia Kelly, por que a senhora está dizendo que aquele homem, nem que esse filho mais moço, passou por uma situação de humilhação? Porque naquela época, meus amados, né, como eu disse para vocês, ele depois que ele saiu da casa do pai dele, né, você já contou a história aí para seus alunos, depois que ele saiu, que ele perdeu tudo, que ele gastou tudo de forma dissoluta, né, ou seja, de forma imoral, indevidamente, aquele jovem procurou trabalho e não encontrou. O único trabalho que ele achou foi cuidar de porcos. E isso era algo, né, que não era visto com bons olhos pelos povos da sua época, né? Porque para os judeus, os porcos são animais impuros, né? Então eles não comem, eles não tocam e muito menos comeriam algo que os porcos comessem. Então quando esse homem, esse jovem, né, ele vai cuidar de porcos, ele estava sofrendo a maior humilhação que uma pessoa poderia passar, né? Ele tinha chegado no nível mais baixo que uma pessoa poderia chegar, né? Então ele chegou no fundo do poço, né? O famoso estava na lama, ou seja, não tinha outra saída, e ele precisou passar por tudo isso para que o egoísmo dele, né, aquela altivez, fosse quebrada. E foi ali, no fundo do poço, quando ele estava cuidando de porcos, que ele imaginou, né? Nossa, onde eu estou? Olha a situação que eu estou, né? Olha o lugar que eu me encontro, né? Eu estou num lugar sujo, num lugar que era considerado, né, imundo, inapropriado. Mas ali ele reconheceu que ele precisava mudar de vida, ou seja, ele teve o pensamento transformado, né? Nós também precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer que antes de Jesus nós vivíamos, né, na imundície, né, no lamaçal de pecado. Mas o que? Uma vez que eu aceitei Jesus, né, eu preciso ter o meu pensamento transformado e renovado. E esse jovem, então, ali ele cai em si. A palavra é bem clara, que ele diz, e caindo em si, né, ele decidiu, ele tomou uma decisão. Duas coisas muito importantes para uma pessoa, né? Qual que é? Primeiro, cair em si, reconhecer a sua situação, reconhecer o estado deplorável, reconhecer que é um pecador, reconhecer, né, que está vivendo uma vida que não agrada a Deus. E depois, né, decidir, tomar a decisão de ir ter com o pai. Aquele jovem, ele decidiu então ir até o pai dele, pedir perdão, se arrepender e pedir perdão ao pai dele, né? Ele então o quê? Ele fez o que ele deveria fazer. E o que o Senhor quer também é que nós também façamos isso, é ir até o Pai, né? Então ter um novo pensamento. Não, eu reconheço e agora eu vou pedir perdão para Deus, né? Deus não quer que nós continuemos na mesma situação. Ele quer que tudo que nós façamos para a glória dele. Quando nós agimos com egoísmo, nós não estamos glorificando a Deus.
Não. Mas quando nós, temos um sentimento transformado, quando nós pensamos no outro, aí sim as nossas ações vai glorificar o nome do Senhor. Então, uma vez que nós temos nosso pensamento transformado, renovado, nós agora não vamos fazer as coisas só pensando em nós mesmos, só pensando em satisfazer o nosso desejo. Não, mas aí nós vamos começar a agir de forma pensante, Será que o que eu vou fazer vai abençoar outras pessoas também? Não, o que eu estou pensando em fazer vai machucar alguém? Então eu não vou fazer. Vai ofender alguém? Então eu não vou fazer. Por quê? Porque agora a gente vai pensar no nosso próximo, vai pensar se as minhas ações vai condizer com aquilo que é um dos frutos do Espírito Santo. Então a pessoa começa a analisar as suas ações. O nosso objetivo como os filhos de Deus é ter o mesmo sentimento de Cristo. Como que Cristo pensa? Como que Cristo sente? Será que Cristo tem sentimentos que vai contra a palavra do Senhor, contra a vontade de Deus? Claro que não. Então nós devemos ser imitadores de Cristo, pensar como Cristo. E Jesus, ele foi humilde a ponto de lavar os pés dos discípulos, Para quê? Para nos deixar um exemplo de nós sermos humildes, sermos servos, sermos companheiros. Jesus não precisava, mas ali na última ceia, quando Jesus, ele tira suas vestes ali, e ele cinge os lombos com a toalha e vai lavar os pés de cada um dos seus discípulos, ele deixa esse exemplo de humildade, de como ser servo, E ele mesmo falou para os discípulos, olha, se você quer ser o maior, seja você o menor. Se você, quer ser servido, sirva. Ou seja, faça para os outros aquilo que gostaria que fizesse para você, É não se achar egoísta, não é pensar só em você, mas pensar no próximo, ok? Apóstolo Paulo aconselhou os crentes de Corinto a seguir o seu exemplo, assim como ele seguia o exemplo de Cristo, Olha que tremendo testemunho era o de Paulo, do apóstolo Paulo. Ele sabia que ele era que a referência dele era Jesus e que ele seguia os passos de Jesus a tal ponto a falar para o povo de Corinto seguir os passos dele, fazer como ele, porque ele fazia como Jesus. Será que as coisas que nós estamos fazendo, nós podemos falar para alguém, olha, faça como eu, porque eu estou fazendo como Cristo fazia? Será que eu estou amando? Olha, ame o teu próximo como eu estou amando, porque eu estou amando como Jesus. Será que nós podemos falar isso? Olha, seja honesto, porque eu sou honesto como Jesus era honesto. Será que nós estamos perdoando alguém como Cristo também perdoava as pessoas? Devemos refletir. Será que nós estamos sendo exemplos igual Cristo foi? Igual Jesus foi? É isso que nós precisamos ser. Olha, como os filhos de Deus, agora temos um novo comportamento. Nós não podemos mais nos comportar como antes. Aquele jovem, quando ele saiu da casa dele, ele saiu um jovem arrogante, um jovem egoísta que pensou só nele. Ele saiu um jovem achando que ele era o máximo. Mas agora o pensamento dele tinha mudado. Ele agora era humilde o suficiente para reconhecer que ele precisava do pai dele. Ele agora era humilde o suficiente para reconhecer que ele precisava pedir perdão para o pai dele por tudo que ele fez. Pois quando ele foi embora, ele deixou o pai triste, o pai preocupado, magoado. Ele não pensou no irmão, ele não pensou em ninguém. Ele pensou só nele mesmo. Mas agora, os seus pensamentos haviam mudado, Devemos considerar-nos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Este rapaz saiu da casa dele morto, para aquilo que Deus gosta. Mas agora ele estava voltando vivo, porque agora Jesus tinha tocado no coração dele, o Espírito Santo tinha tocado. O Espírito Santo havia mexido, e ele agora tinha um pensamento transformado. Sendo assim, pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são desta terra. Então aqui é importante nós refletirmos sobre as ações que nós estamos fazendo. E para essa parte aqui, eu tenho uma dinâmica também que eu vou mostrar no vídeo das dinâmicas, que vai falar ali, do pote ou da caixa das 3 cores. Então assista o vídeo das dinâmicas para você ver uma dinâmica que vai encaixar muito bem nesse ponto aqui, tá? E aqui nós vamos então para o ponto número 3. Olha, aqui no tópico número 3 tem por título um comportamento diferente. Agora vamos falar dos nossos comportamentos, tá? Aquilo que a nossa forma de se comportar. Ela precisa ser diferente uma vez que eu já aceitei Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, precisa haver uma transformação. Eu já não posso ser mais do mesmo jeito.
Quando aquele filho mais novo chegou para o pai dele pedindo a sua herança, ele chegou o quê? Ele chegou altivo, achando que era direito dele, achando que ele podia fazer aquele pedido, né? Ele chegou ali achando que ele era o dono da verdade. Mas aí, quando ele vai embora, né? E a Bíblia vai dizer que quando ele volta, de longe ele vê alguém. Quem que ele vê? Ele vê, né, o pai dele. E o pai dele de longe vê ele e sai correndo ao encontro dele. Né? O que a Bíblia vai dizer? Lá no livro de Lucas, capítulo 15, no verso 20, fala que aquele pai de longe avistou o filho e saiu correndo ao seu encontro. E quando ele o encontrou, ele o quê? O abraçou, o beijou. Né? Sabe por que isso? Ele estava mostrando aqui, né, que ele era o quê? Ele era uma pessoa especial, mas aquele filho, ele não chegou agora ao encontro do pai, né, achando que ele era o bambambam. Bam, bam. Não, ele agora estava humilde, ele agora estava transformado. O comportamento dele agora era diferente. Não era aquele comportamento daquele jovem de quando saiu de casa. Agora ele estava humilde. E ele vai dizer, então, a Bíblia vai dizer que ele pede perdão para o seu pai. Ele vira para o pai dele, eu imagino que ele deve ter olhado no rosto do pai dele e falou: "Ó, pai, me perdoa. Me perdoa porque eu fiz tudo errado. Eu não devia ter feito do jeito que eu fiz, eu não poderia ter feito o que eu fiz. O Senhor me perdoa, né? Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço os meus erros. Eu quero somente que o Senhor me aceite como um de seus empregados. Eu reconheço que eu não sou merecedor mais de ser chamado de filho. Eu reconheço que eu não tenho direito a mais nada do Senhor. Eu reconheço, pai." Né? Ou seja, o comportamento dele agora era um comportamento humilde, era um comportamento diferente. Mas aquele pai era tão amoroso, porque o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus amoroso. Aquele homem vai dizer então, né, para o seu filho, né, esquecer aquilo ali, né, vai dizer para o seu filho o quê? Ele vai dizer para aquele filho que ele o amava, e ele vai fazer mais, ele vai mandar os empregados que trazer roupa nova, porque aquele filho agora, né, ele voltou o quê? Todo sujo, maltrapilho, né, descalço, eu imagino, né, descabelado, todo cabelão, barbão, né, todo sujo, fedendo. Aquele pai não olhou para a sua situação. Aquele pai não olhou como ele estava, né, aparentemente. Mas aquele pai estava vendo o comportamento do seu filho. Aquele pai estava vendo que aquele filho tinha transformado, estava mudado. Eu imagino que aquele pai, né, ele não estava vendo nada daquilo que estava por fora. Aquele pai não estava olhando a aparência do seu filho. Aquele pai estava olhando o coração, que agora era um coração humilde, era um coração que reconhecia, né, tudo que ele havia feito. E é isso que Deus quer de nós, que Deus quer que nós reconhecemos, né, que nós mudamos o nosso comportamento. Então a Bíblia vai dizer que aquele pai manda trazer roupa nova, sandália nova, um anel novo, né? Eu imagino que deram um banho daqueles naquele jovem, né? Trocou ali, cortou a sua barba, fez o cabelo. Imagina que nem, como diz, os jovens hoje gostam muito de usar um gelzinho no cabelo. Ele deve ter passado um gelzinho ali, fez aquele tupetinho, né? Passou um perfume ali muito do bom, né? E veio aquele jovem todo mudado, porque ele estava de volta na casa do pai. E o pai vai fazer o quê? A Bíblia vai dizer que aquele pai manda fazer uma festa. Manda dar uma festa, né, em louvor e gratidão. O quê? Porque o filho dele estava de volta. E é isso que Deus quer. Que nós voltemos para ele. Que nós mudamos nosso comportamento. E é isso que alegra o coração do nosso pai. Né? O nosso pai, o Deus Todo-Poderoso. Do mesmo modo, Deus fica feliz todas as vezes que nós temos nosso comportamento transformado e mudado. Toda vez que há uma conversão genuína. O que é a conversão genuína? É a mudança de caminho, é a mudança de direção, né? É mudar de vida, é parar de fazer aquilo que desagrada a Deus para levar uma vida agradável ao Senhor. É fazer tudo com que glorifique o nome do Senhor. Né? O nosso Deus, ele é um Deus amoroso. Deus não é, às vezes a pessoa pensa, eu vejo Deus como sendo um juiz, que está de olho ali, poder me pegar no meu pecado. Né? Eu vejo Deus, que Deus é aquele homem carrasco da cara ruim, que está ali de olho, 24 horas, ó, de olho em mim ali, para me pegar no pulo. Não, Deus é um Deus de amor. Deus, ele vê todos os nossos erros e ele está ali, ó, querendo que nós nos arrependemos. Ele é um Deus que ama.
O amor dele é tão grande que ele deu o seu filho. Então, ele não tem prazer quando ele vê a gente pecando, não. O prazer dele é quando nós nos arrependemos, é quando nós voltamos para ele, é quando nós caímos em si, reconhecemos que nós cometemos algum erro e vem pedir perdão. Né? Quando nós voltamos para o caminho dele, aí está o prazer do Senhor. Né? O prazer dele está no nosso coração sincero e arrependido. E como que nós podemos então demonstrar o nosso louvor e gratidão a Deus por ele ter perdoado os nossos pecados, por ele ter perdoado as nossas falhas e por ele ter entregado Jesus ali na cruz? É vivendo uma vida que glorifica ele, uma vida que glorifica, né, ao Senhor, o nosso Criador. Se nós agirmos assim, né, imitando o comportamento de Jesus em tudo que nós formos fazer, isso vai estar o quê? Alegrando o coração de Deus. Então, pense, tudo que você vai fazer, será que Jesus faria isso? O que Jesus faria no meu lugar? Quando você pensar em responder alguém, em brigar, pensa, será que Jesus faria o mesmo? Será que Jesus responderia? Será que Jesus brigaria? Será que Jesus ia atirar pedras? O que Jesus faria no meu lugar? Né? Se você começar a ter esse pensamento transformado de pensar antes o que Jesus faria no seu lugar, você estará glorificando ao Senhor. Né? E isso não é só na escola dominical, não é só na igreja. Isso é na vizinhança, na rua, na escola, no trabalho, onde quer que você esteja. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para glorificar o nome do Senhor. Né? O apóstolo Paulo ensinou aos Colossenses que algumas formas de demonstrar que já não somos a mesma pessoa que antes. Quais seriam essas formas? A principal forma é o que? Demonstrar amor. Né? É amar o próximo. Quem ama não vai fazer mal. Né? Quem ama se coloca no lugar do outro. Quem ama é altruísta. O que é ser altruísta? É se colocar no lugar do outro. Né? Pensa, se fosse você nessa situação, como você gostaria que você fosse interpretado? Como você gostaria que as pessoas falassem com você? Como você gostaria que as pessoas reagissem? Então, seja uma pessoa altruísta. Coloque-se no lugar do outro. Haja com amor, pois o amor vem de Deus. Tá? Então, se você não está amando o seu irmão, quem você vê, como você vai amar o Senhor que não vê? É a palavra do Senhor que nos diz. Né? Se você não está conseguindo ter nem compaixão pelas pessoas que estão do seu lado, como você quer receber a compaixão do Senhor? Se você não está conseguindo ter comunhão com o seu irmão dentro da sua própria casa, como você vai ter comunhão com o Senhor lá no céu? Como você vai morar no céu, passar a eternidade? Então devemos tomar cuidado. E aí, se você vê que tem alguma coisa aí que está indo contra a vontade do Senhor, se você tem feito alguma coisa que Jesus não faria, arrependa-se, caia em si e peça perdão ao Pai. O Pai está atento, só esperando você correr para os braços dele, só esperando você voltar e pedir perdão. Assim como aquele filho pródigo voltou para o pai dele, Deus também quer que nós voltemos a ele, nos acheguemos a ele, que nós mudamos de vida. Tá? Ele é perfeito, ele é amor, ele está ali atento só para ouvir você pedir perdão e mudar de vida. Ele não está ali preparando para poder te consumir, te fuzilar com fogo, não. Ele está ali esperando você vir pedir perdão para ele te perdoar e ele esquecer de tudo. Colocar em você vestes novas, sandálias novas, anel novo, né? Escrever uma nova história para você. Então, em tudo que fizermos, vamos pensar, estou adorando ao Senhor, estou louvando a Deus. É isso que o Senhor quer, tá? Então, esses aí, amados, são um resumo da lição de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha abençoado o seu ministério aí, que tenha auxiliado você. Qualquer dúvida, estou aqui para auxiliar. Assista os vídeos das dinâmicas, pois tem as dinâmicas para você trabalhar também nesta aula. Deus abençoe você. Até a semana que vem.